Bíblia aberta, cartilha de oração. A terceira viagem missionária de Paulo. Eu tenho falado muito sobre essas viagens missionárias de Paulo. Então, o texto de hoje, como eu disse, Atos 18, 23, é o início da terceira viagem missionária de Paulo. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo para um lugar para o outro, animando todos os cristãos. Veja, o movimento de Paulo, a ação de Paulo, o peregrinar de Paulo tinha um propósito. Está aqui. Ele ia de um lugar para o outro, animando a todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo. Atenção, aparece esse nome e vai ser até motivo de briga. Não de Paulo, mas da comunidade, por fazer comparação. Apareceu um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, e havia chegado em Éfeso. Está acompanhando o raciocínio? Apolo era judeu, nascido na Alexandria e chegou em Éfeso. Olha o que Lucas vai dizer. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Ele falava muito bem e tinha um profundo conhecimento das Escrituras Sagradas. E ele estava na cidade de Éfeso. Era também instruído no caminho do Senhor. O que é esse caminho do Senhor? O cristianismo. Ele era instruído no cristianismo. Falava com grande entusiasmo, só elogios. E seu ensinamento a respeito de Jesus era correto. Porém, conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido, Áquila, o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Sobre o cristianismo, ele só tinha o batismo de João. Um processo de conversão. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Sagradas Escrituras que Jesus é o Messias. O texto de hoje mostra como aumenta o número dos apóstolos e dos grandes entusiastas de Jesus Cristo, os discípulos. A leitura orante de hoje nos colocou no capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 28. O que eu li, isso faz parte até da própria Lexio Divina. Agora conto. Claro que tinha os 12 apóstolos. O número dos seguidores de Jesus aumentava a cada dia. E também começaram a aparecer pessoas influentes. Dentre eles, apareceu Apolo. Quem era Apolo? Grave, porque lá na frente nós vamos ouvir muito falar. Vou dar só um exemplo. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém é de Apolo, ninguém... lembrei, padre. Então, é esse Apolo. Ele era um judeu, ele era
da Alexandria e estava em Éfeso. Diz o texto que ele era, olha as qualidades de Apolo, talvez qualidades que eu e você deveríamos pedir a Deus e nos esforçarmos para ter. Falava muito bem, tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, aqui quer dizer Antigo Testamento. Versículo 25, também sabia sobre o caminho do Senhor. Lembra que até então não se chamava cristãos, eram chamados as pessoas do caminho. Ainda não se chamava de cristão, o caminho. Falava com grande entusiasmo, ensinava a respeito de Jesus, o que ele falava era correto. E ele tinha o batismo de João, o primeiro batismo. Ainda não tinha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faltava ali. Foi quando Priscila e seu marido Áquila viu que ele foi na sinagoga em Éfeso e falou com muita veemência, como diz, com muita coragem. Foi quando eles convidaram, vamos lá em casa. Eles que já eram mais experientes sobre o caminho de Deus, explicou melhor. De lá, eles foram, Apolo foi para Caia e os cristãos de Éfeso mandaram uma carta de recomendação. E veja que coisa linda, Apolo auxiliava, escute aqui, por que estudar a Bíblia? Por que ter uma boa catequese? Porque nós católicos precisamos ter consciência do que professamos. Eu vou repetir, por que temos que deixar de ser ignorantes na fé? Olha como Apolo ajudava, Apolo com argumentos fortes. Nós não podemos ser bobinhos na fé, não. Qualquer crítica à igreja já treme as pernas. Qualquer crítica do Papa já treme as pernas, não sabe o que falar. Crítica à Nossa Senhora, treme as pernas. Isso é católico que não tem catequese, que nunca leu um catecismo, que nunca leu a Bíblia, que nunca foi numa formação, que nunca fez um retiro. Chega, não vamos ser bobinhos da fé, não. Vamos ser gente inteligente. Olha aqui Apolo com argumentos fortes. Derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Leve a sério, não sejamos cristãos católicos ingênuos na fé, bobinhos na fé. Estudo, argumentos, saber discutir, defender a nossa fé também é importante. Esta foi a leitura orante do dia de hoje. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.